Seja bem-vindo, louco pela medicina, para mais um vídeo do Medical. Aqui quem fala é o Lucas Coelho da Silva e hoje nós iremos abordar um assunto muito importante para a cirurgia, que é o risco anestésico cirúrgico. Bem, segundo o ASA, que é a Associação Americana de Anestesia, nós vamos ter 6 classificações para os pacientes que vão submeter-se a um risco anestésico. Vamos começar pela primeira, ASA 1. O que é então o ASA 1? O paciente do ASA 1 vai ser aquele paciente que está bem, ele não tem nenhuma condição que vá justificar tanto risco cirúrgico. Ele não bebe, ele não fuma, não utiliza drogas, ele é um paciente rígido, sem comorbidades. Ele é um paciente saudável. Já o ASA 2 vai ser aquele paciente que tem uma doença sistêmica leve, como hipertensão, diabetes, uma anemia leve, uma obesidade, mas olha, presta atenção, uma obesidade de 30 a 40. Ele faz um tabagismo ou um consumo de álcool social. Vamos lembrar também da gestante. Lembra do obeso de 30 a 40? É o homem que está gordo, a mulher que está gorda. Vamos lembrar também outra coisa que dá barrigão? A gestação. Então, a gestação também vai ser ASA 2. E, além de tudo isso, uma doença pulmonar leve, porque também vai deteriorar um pouco o estado respiratório desse paciente. Lembrando, essa hipertensão, essa diabetes, essas comorbidades têm que estar controladas. Falando agora do ASA 3, a gente vai pensar numa doença grave, mas é uma doença grave que não vai incapacitar o paciente, mas vai fazer com que ele tenha alguma limitação funcional importante. Qual vai ser essa doença grave? Como, por exemplo, uma hipertensão e uma diabetes que não estão controladas. Ou seja, são as hipertensões que estão fazendo lesão de órgão-alvo, diabetes com lesão de órgão-alvo ou mal controlado, ou com doença cardiovascular, doença vascular, quis dizer. Esses pacientes aí, eles vão estar no estado de doença grave, não está sendo controlado, então ASA 3. Vamos agora para o ASA 4. O ASA 4 é uma doença severa, é uma constante ameaça à vida desse paciente, como, por exemplo, um aneurisma da aorta que está ali quase estourando, ou como, por exemplo, um evento cardiovascular recente, um infarto agudo do miocárdio, um AVE, um AIT há menos de 3 meses, que ele está naquele período de refazer esse IAM. A gente tem que tomar cuidado com esse paciente constantemente, ele está ameaçado de morrer. Então, esse paciente tem um risco ASA 4. O risco ASA 5, então, se o 4 é para aquele que está em constante ameaça à vida, o 5 vai ser para aquele que está moribundo, aquele cara que provavelmente não irá sobreviver com ou sem a nossa cirurgia, com ou sem o nosso auxílio. Vai ser o último recurso que a gente vai utilizar nesse paciente que está moribundo, ele está falecendo. Como, por exemplo, lembra do cara que tinha um aneurisma de aorta quase estourando? Vamos dizer que estourou, pronto, ASA 5. É exsanguinante, provavelmente ele vai falecer, nós temos que operar ele de uma forma muito rápida, como outras doenças, como, por exemplo, uma pessoa que está numa sepse extremamente grave, que provavelmente não vai viver mais 24 horas, uma pessoa que está com uma perda sanguínea tão importante que provavelmente não vai viver as próximas 24 horas com ou sem a operação, então a gente vai caracterizar ele como ASA 5, classe 5. E para finalizar, o ASA, nós teremos o ASA 6, que é aquele paciente que já é o doador de órgãos, ele já está com morte encefálica, já está lá por lei no protocolo de morte encefálica, ele é doador de órgãos, quer doar órgãos, então ele é ASA 6, a gente vai com morte encefálica. Continuando a falar sobre o risco anestésico cirúrgico, nós temos que considerar o risco cardiovascular, e o que nós mais utilizamos no nosso dia a dia é a escala de Goldman. Bem, e no que consiste essa escala de Goldman? A escala de Goldman vai analisar alguns fatores, como a história do paciente, o exame físico, o eletrocardiograma do paciente e outros achados, como um estado deteriorado do paciente, que pode ser uma hipopotassemia, uma pressão de O2 diminuída, uma pressão de CO2 muito alta, uma cirurgia que tenha acesso às cavidades torácicas ou à cavidade abdominal, ou uma cirurgia de emergência, são achados importantes
que nós vamos ter nesse paciente, que vão cada um ter seus respectivos pontos, que vão totalizar no máximo 53 pontos. É extremamente importante que a gente entenda que a gente não tem exatamente que decorar essa tabela, mas a gente tem que entender quais são os fatores que nos levam a uma alta pontuação e a classificação mais alta, como uma classe 1, 2, 3 ou 4, como a gente vai ver posteriormente. Vamos lá. Na história, a gente vai perguntar para o paciente objetivamente: já infartou? Há quanto tempo? Ou a gente vai perguntar qual é a sua idade, se ele for idoso, a gente já vai pontuar esse paciente. 10 pontos para o IAM, 5 pontos para a idade maior de 70 anos. O outro ponto que a gente vai abordar vai ser o exame físico. No exame físico, nós vamos auscultar e ver se ele tem B3 ou se ele tem turgescência jugular. Para qualquer um desses dois achados, nós vamos dar 11 pontos. E se a gente achar também no exame físico cardiovascular dele, uma estenose aórtica, nós vamos dar 3 pontos para esse paciente. Continuando, o outro elemento a ser analisado vai ser o eletrocardiograma, que é o ECG. Essas contrações pré-ventriculares e o ritmo não sinusal vão ambas receber 7 pontos. Esse ritmo não sinusal, vamos lembrar, é caracterizado lá pela onda P, que não precede o QRS, nas variações determinadas, que eu vou colocar aqui a foto. Vocês vão conseguir analisar aqui melhor o exemplo. Depois de analisar quantos pontos o seu paciente fez, nós podemos classificar ele em classe 1, 2, 3 ou 4, sendo a classe 1 de 0 a 5 pontos, a classe 2 de 6 a 12, a classe 3 de 13 a 25 e a classe 4, 26 ou mais pontos. Uma diquinha para a gente lembrar pode ser assim: olha, o 3 é 13, o 2 é 12. De 6 a 12, 6 vezes 2 dá 12. Então, o 2 vai de 6 a 12, o 3 de 13. Então, esses dois você já lembra mais ou menos que de 6 a 12 vai ser 2, de 13 a 25 vai ser 3, e os outros extremos vai ser a classe 1 e a classe 4, que vai ser de 0 a 5 e de 26 ou mais pontos. Depois de classificar o nosso paciente, a gente já vai poder ter mais certeza de qual é a chance de evento desse paciente, dependendo da sua classe e do seu risco cardiovascular. Se ele for da classe 1, nós vamos caracterizar ele com 0,9% de risco de evento. Ou seja, 99% das vezes não vai dar problema. Ele é um paciente que vai ser tranquilo. Classe 2, 7,1% de risco de evento. 1% de risco de evento. Ou seja, não é ainda 1 a cada 10 pacientes que vão ter problema, mas já é quase 10%, 7,1%. Classe 3, aí sim, 16% de risco de evento. Mais do que 1 a cada 10 pessoas vão ter risco de evento. Ou seja, esse paciente a gente vai ter que ter um cuidado especial e uma monitorização mais acentuada. Provavelmente ele vai precisar de uma semi-intensiva ou de uma intensiva. O classe 4 ele já tem altíssima chance de risco, mais da metade, 63,3% de risco de evento. Esse paciente, com certeza, a gente tem que ter uma atenção totalmente especial, vai entender que o trauma cirúrgico vai caracterizar risco de evento nesse paciente e para ele vai ter quase com certeza a necessidade de internação em UTI. Vamos reservar um leito para esse paciente no pós-cirúrgico. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. O nosso canal é o Medical. Aqui quem falou foi o Lucas Coelho da Silva. Nós esperamos de todo o nosso coração que vocês estejam curtindo o nosso conteúdo. Dá um pouco de trabalho, mas é muito prazeroso ver o feedback de vocês. Continuem curtindo, comentando, deixem aí o feedback de vocês, que a gente realmente escuta, realmente lê e realmente tenta melhorar o canal sempre para trazer um conteúdo de mais qualidade para vocês e também para a gente sempre estar estudando e melhorando a nossa própria forma de fazer as coisas. Para você que é louco pela medicina que nem a gente, compartilhe com seus amigos. Essa é a Era da Medicina. Muito obrigado por mais essa visualização, Loucos pela Medicina.